E veio um homem de Deus a Eli e disse-lhe: Assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando eles ainda no Egito, na casa de Faraó? Oremos. Deus eterno, Criador dos céus e da terra e de tudo que há neles. Tu és o Deus de quem Moisés cantou antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo. Sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos ao chegarmos nesta sexta-feira da primeira semana, a semana dedicada à oração para o novo ano. Eis-nos aqui, Senhor nosso Deus. Venha, ó Eterno Pai, fazer de nós verdadeiros instrumentos teus. Nós somos, Senhor, homens e mulheres de semblantes duplos. Nós não nos alegramos em todos os dias das nossas vidas. Nós não fazemos o bem. Nós não somos zelosos conforme a tua palavra nos ordena. Nós, Senhor nosso Deus, somos pecadores. Tenha piedade de cada um de nós. E toca-nos, ó Pai bendito, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua justiça. Toque-nos, ó Senhor, porque a tua misericórdia estende-se de geração a geração. Bendito Pai, da tua bondade, vele por cada um de nós e vele pelos nossos interesses. Da tua bondade, ó Pai, assista-nos para que em todos os momentos possamos nós entender e possamos viver em conformidade com a tua palavra e com o teu querer. Venha, ó Deus, inspirar-nos nos merecimentos de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, o lecionário propõe para nós hoje a leitura, hoje 6 de janeiro de 2023, a leitura do texto bíblico do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 24 até o versículo 27. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 17, versículos 24 até ao versículo 27. E assim nós lemos: E, chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didracmas e disseram: O vosso mestre não paga as dracmas? Disse ele: Sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: Que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: Dos alheios. Disse-lhe Jesus: Logo, estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos,
vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir e, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a ti, Senhor. Te somos gratos, Senhor nosso Deus, pela tua palavra, pela tua instrução e pelo exemplo de teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que por todos os meios e por todas as formas tentamos imitar no nosso dia a dia. Sobretudo quando vemos a justiça, quando vemos a irmandade, quando vemos, ó Senhor, que as causas e as formas, na verdade, de se servir da justiça a todos, na verdade, não se veem, não estão à vista de todos. Perdoe-nos, Senhor, se por causa do zelo que nós sentimos e nós conhecemos, estejamos a atropelar as regras. Capacite-nos, Senhor nosso Deus, para que não possamos adormecer ou estarmos adormecidos quando não há justiça por onde nós estivermos. Pai eterno, o teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, fez o mesmo e permita ao Deus que, ainda que seja difícil e quase impossível, dê aos seguidores de teu Filho, aos cristãos todos, a coragem, a determinação de poderem denunciar atos de injustiça onde eles, na verdade, aparecerem ou se apresentarem. Venha, Senhor nosso Deus, e ensine-nos a sermos coerentes. Nós te pedimos isso nesta manhã, nesta tarde e nesta noite, nos merecimentos de teu Filho Jesus Cristo. Amém. Caríssimas irmãs e caríssimos irmãos, muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. O lecionário propõe para nós hoje o tema que diz: façamos dos nossos lares lugares de provisão. Façamos dos nossos lares lugares ou lugar de provisão. Eu gostaria de voltar um bocadinho para falarmos do que nós tratamos ou estamos tratando ao longo desta semana. Na verdade, começamos no domingo com o tema que diz: o Senhor nos oferece sua bênção no primeiro dia do ano. O Senhor nos oferece sua bênção no primeiro dia do ano. E o texto, na verdade, foi em Números, capítulo 6, versículos 22 até o versículo 27. O Senhor oferece sua bênção no primeiro dia do ano. Na segunda-feira, dia 2, o tema foi: nossos lares devem ser modelos para todos. Nossos lares devem ser modelos para todos, mas especificamente na segunda-feira nós dissemos: onde Jesus está, operam-se maravilhas. Marcos 2, 1 a 11. Na terça-feira, 3 de janeiro de 2023, o tema foi: os nossos lares devem ser lugares de acolhimento. O texto foi em Mateus 9, 10 a 13.
Na quarta-feira, o tema foi: os nossos lares devem ser lugar de restauração. E o texto foi Mateus 9, 27 a 33. Ontem, quinta-feira, o texto ou o tema foi: os nossos lares devem ser lugares de dedicação. E o texto foi São Mateus capítulo 13, versículos 36 a 39. E hoje, na verdade, estamos a falar do tema que diz: façamos dos nossos lares lugares de provisão. A casa de Jesus estava aberta até para os cobradores de imposto, que não eram bem-vindos pelas pessoas na sociedade, na verdade, do tempo de Jesus, mas que Jesus os acolhia com muito carinho e muito amor. Mesmo sendo da família de Davi, conforme nós lemos, nós conhecemos a partir de Mateus capítulo 1, versículo 1, capítulo 20, versículo 30, de Mateus ainda. Neste texto, Jesus quis dar bom exemplo para seus discípulos e para nós. Além disso, mostrou que na casa onde morava não faltava nada, porque Jeová Jiré provê tudo. Quando os cobradores de imposto bateram na porta da casa onde Jesus estava, com sua sabedoria, Jesus agiu de maneira exemplar, além de milagrosa. Pedro recebeu a missão de ir e pescar apenas um peixe, no qual encontraria uma moeda que dava para pagar os impostos de Jesus e de Pedro. Então, nós, na verdade, sabemos que, por este exemplo, os discípulos de Jesus eram adolescentes, com exceção de Pedro. Portanto, os indivíduos que podiam pagar o imposto, o tributo, eram os indivíduos de maior idade. E apenas 2 pessoas se qualificavam para poder pagarem o tributo aos cobradores de imposto. E estas 2 pessoas eram Jesus e Simão Pedro. Os outros 11 eram adolescentes, eram miúdos, não tinham idade para poder pagarem um imposto nenhum. Uau! Alguém vai dizer: olha, pastor, nunca ouviu. Eu nunca ouvi. É verdade. Jesus não andou com homens prontos, homens de maior idade. Jesus não andou. Jesus andou com um homem e o seu irmão, provavelmente, André. Mas André, nessa altura, não esteve incluso, portanto, não tinha idade para poder pagar o imposto. Portanto, não tinha 30 anos de idade, conforme a lei judaica assim o exigia. Portanto, o resto dos discípulos estava na faixa de serem adolescentes e, na verdade, jovens, e não eram chamados ainda homens. Por isso, não pagavam
o imposto. Apenas Jesus, que nós sabemos que ele, na verdade, trabalhou por 3 anos e morre quando ele tinha 33 anos e meio. Foi a idade de Jesus, 33 anos e meio. E ele morre. Então, ele, na verdade, e Pedro qualificavam-se para poderem pagar o imposto. Sim. É claro, ao falar do imposto, muita gente teve a sorte nas aldeias de serem catanadas, como se diz, diminuídas as suas idades para não pagarem o imposto, porque na verdade o imposto colonial era diferente do tempo do pagamento do imposto de acordo com as leis judaicas, ou pelo menos de acordo com a lei romana. Então, na verdade, os indivíduos nas aldeias que eram chamados de rapazes, esses podiam pagar o imposto. Jesus mostrou, pelo seu exemplo, de que nossos lares devem ser lugares de provisão. Nossos lares. Os homens foram bater a porta. E é claro, primeiro ouviu uma palavra de um indivíduo que refila. Jesus a refilar. Ele pergunta a Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos filhos alheios? E Pedro respondisse-lhe Pedro: dos filhos alheios. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Os filhos não pagavam imposto porque os pais não os cobravam. É mesmo isso. E isso vai até hoje. Eu tenho muita dúvida, né? Se na verdade as empresas que nós temos aqui neste país, dos filhos dos nossos governantes, pagam imposto como nós, na verdade, pagamos. Tenho dúvida. Muita dúvida. Não tenho conhecimento sobre isso, mas eu tenho muita dúvida. Por isso é que eles fazem, eles lucram de uma maneira fácil, de uma maneira inapropriada, porque na verdade ninguém os taxa como todos nós somos taxados, na verdade, porque nós somos filhos deles. Nós somos os filhos alheios, por isso a eles compete cobrar-nos, a eles compete realmente seguir-nos milimetricamente e humilhando-nos. Jesus mostrou a Pedro: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou o censo? Dos seus filhos ou dos alheios? Simão Pedro, sendo mais velho, responde: não, dos alheios. E Jesus vai, na verdade, voltar à conversa. Disse-lhe Jesus: logo estão livres os filhos. Os filhos estão livres, não há problema, não pagam. Mas aqueles que não são filhos, estes devem pagar. Sim. Mas não deve. A lição para nós não é que nós tenhamos a fuga ao fisco, a fuga. Não é isso que nós estamos a tratar. Só estamos a dizer de que há muitas empresas, ou posso dizer que 90% das empresas que nós temos em Angola, empresas sonantes, são dos filhos, dos sobrinhos, cunhadas, cunhados
dos indivíduos que nos governam. É exatamente dos nossos governantes. Então, por isso é que, na verdade, o resto tem que pagar a voltar das somas. A palavra de Deus aqui, a ênfase é de que nas nossas casas, nos nossos lares, haja provimento para que, na verdade, não sejamos envergonhados. Haja provimento. E, na verdade, o Senhor provê para as nossas necessidades. Ele provê para todas as coisas que são nossas e que, na verdade, nós as recebemos de Deus. É importante que cada um de nós, na verdade, lute para ter o provimento necessário em sua casa, para que quando te baterem a porta para te cobrarem, você, na verdade, possa satisfazer aqueles que te cobram. Nosso Deus e nosso Pai, obrigado pela lição que fala-nos sobre a provisão em nossas famílias, em nossos lares. Venha, ó eterno Deus, estar com cada um de nós. Obrigado por esta primeira semana, na verdade, da dedicação do novo ano nas tuas mãos, para que as nossas vidas, Senhor, sejam somente tuas. No nome de Cristo, o Salvador, nós te rogamos, ó nosso Deus. Amém.